Olá, hoje eu convido você que está me assistindo a refletir um pouco comigo sobre o livro Polegarzinha, do autor francês Michel Serres. Esse livro é uma obra que nos leva a pensar sobre como que as gerações atuais estão sendo impactadas pelas tecnologias digitais. Nesse vídeo, iremos trabalhar com o capítulo 1 do livro, mais especificamente a parte 2, e titulada como Aquilo para o Corpo, Isso para a Mente. Seres introduz o conceito de polegarzinha como uma analogia à geração Z. Ele utiliza esse termo para descrever essa geração, que foi uma geração que nasceu com a tecnologia. Quando eles nasceram, a tecnologia já era presente. Ele também vai citar como que a polegarzinha utiliza os polegares para enviar mensagens de textos. Ou seja, foi dessa observação de séries que surgiu o nome, até porque o nome cogitado anteriormente seria datilografo. Ele faz uma comparação nesse momento, ainda na parte de explicar a origem do nome, sobre a forma como eles escrevem, com agilidade, né? Com a forma como a geração da polegarzinha, ela escreve com uma agilidade, com uma rapidez, utilizando os polegares. Para ele, que veio de uma geração passada, que não é acostumada com isso, enviar mensagem assim, principalmente rápido, é uma novidade, né? Uma coisa bem diferente. Essa observação o levou a batizar essa geração com ternura, como mesmo diz no livro, com a ternura de um avô, de polegarzinha e polegarzinho. Agora que a gente já conseguiu entender um pouco da origem desse nome, que sim, realmente chama um pouco de atenção, porque quando a gente pensa, né, pelo menos a maioria das pessoas, no nome polegarzinha, acaba associando ao conto de fadas. Ninguém vai de cara associar com a forma que os jovens escrevem utilizando os polegares rápidos. Então, agora a gente vai falar um pouco mais sobre o ator principal de tudo isso, que são os celulares, né? Hoje, é difícil imaginar jovens, né, sem seu celular. Não só os jovens, até porque pessoas mais velhas, mais experientes também estão sempre com eles. Mas acredito que são principalmente os jovens que a gente vê conectado, né? O que não é de se surpreender realmente, até porque o celular ele é uma ferramenta essencial para quase tudo que a gente vai fazer. É difícil a gente achar uma coisa que não dá para a gente fazer com o celular ou que não dê para inserir o celular. Ele está presente para comunicação, para o lazer, para o trabalho, para o aprendizado. Ele traz a facilidade, porque com um simples toque a gente pode resolver questões bancárias, estudar, fazer compras, a gente pode trabalhar. Então, é uma facilidade muito grande. Mas assim, e embora ele tenha toda essa facilidade, né? Ele ainda traz alguns prejuízos, né? Que eu estarei citando mais à frente, mas antes vale ressaltar algo muito interessante, que o Ceres, ele observa que essa conexão toda que o jovem tem fez surgir um novo ser humano, que o jovem não, que a polegarzinha tem, né? E ele se refere à polegarzinha como esse novo ser humano, porque ele é diferente em tudo, no corpo, na mente, na forma de falar, na forma de ver o mundo, até porque a polegarzinha ela faz parte de uma geração que vive mais, né? Que vive mais longos anos. E para ele, nós pessoas polegarzinha, né, nossa geração, a gente é uma geração que é moldada pelas interações constantes com as tecnologias digitais. E acabamos estando imersos em um mundo que é vasto, um mundo cheio de informações, acessível a qualquer momento e em qualquer lugar. E assim, é um caso, né, dessa acessibilidade que a gente pode citar seria o fato de que hoje, para a gente ler um livro, é muito mais fácil do que era anos atrás. Anos atrás, você precisava ir numa biblioteca para conseguir ler um livro, você precisava do livro físico. E atualmente a gente pode ter esse livro na palma da nossa mão, né, no celular. Por isso que naquele momento eu citei o quanto que a geração da polegarzinha, né, o quanto que nós somos uma geração que mudou. A gente é um novo ser humano porque nós somos um ser, nós somos uma geração que cresceu com uma chance de maior facilidade, né? Porém, a gente tem que entender que não são só benefícios que esses avanços trazem, né?
a gente não pode pensar que a tecnologia só vai trazer coisas boas, porque esse acesso constante à informação fragmentada, né, à informação rápida e em pequenos fragmentos, pode afetar a memória de longo prazo. Porque ela vai afetar algumas áreas específicas do nosso cérebro, algumas delas sendo o hipocampo, o córtex pré-frontal e o córtex e o córtex temporal, que estão envolvidos com a nossa memória, né, a nossa memória auditiva e declarativa. Essas partes do nosso cérebro, elas são responsáveis pela formação de memória e da concentração, e são prejudicadas devido ao acesso constante e à grande exposição superficial e fragmentada de informações, ou seja, essa grande quantidade de informações que a gente tem jogada, né, quase que literalmente jogadas na gente, o tempo inteiro, ele prejudica o nosso cérebro. Ele faz com que essas partes do nosso cérebro não consigam atuar da forma que deveriam. E segundo a psicóloga Jan Metring, em seu livro Eigen, ela destaca que os membros da geração Z, eles têm um cérebro que é, sim, adaptado para navegar nesse mundo. Um cérebro adaptado para navegar no mundo cheio de distrações, com estímulos frequentes e em grande quantidade. Até porque o cérebro do jovem já está acostumado com isso, com esse excesso de informação, com essa informação jogada em grandes quantidades, com esse estímulo constante. Só, né, que, entretanto, mesmo assim, é possível observar que as nossas memórias, elas acabam se tornando fragmentadas, porque por mais que ele esteja acostumado, isso não quer dizer que ele não é prejudicado. Então, ele acaba tendo esse prejuízo porque as memórias vão se fragmentando, assim como a nossa capacidade de se concentrar por longos períodos, ela fica cada vez mais difícil, né? Ela cada vez é um desafio maior. A gente pode ver exemplos de jovens que não conseguem assistir uma aula inteira, que começam a assistir a aula e nem na metade eles já se distraíram, já estão ansiosos, já ficam olhando o relógio. Por quê? Porque eles não conseguem mais passar longos períodos se concentrando, porque a memória deles já está afetada nesse nível, né? E é um dos grandes malefícios que trazem, né? Então, assim, quando a gente observa esses avanços tecnológicos, é muito essencial que a gente também consiga refletir. Refletir sobre os impactos e, principalmente, os impactos nas gerações mais novas, não só na geração da Polegarzinho, mas também nas gerações que estão por vir, né? Porque a geração Polegarzinho, ela foi a primeira. Ela foi, digamos assim, a que abriu as portas para esse novo mundo. Mas isso não tira o fato de que para as outras gerações também é muito importante a gente ter isso, a gente entender, né? Entender como isso funciona, entender os prejuízos, né? Como em um momento o autor ele cita, né? Que a geração da Polegarzinho, ela é um novo ser humano. Ele foi o primeiro novo ser humano a ter o grande contato com essas tecnologias. Então, devemos tentar achar o equilíbrio, né, do uso da tecnologia. Até porque não podemos negar a importância da tecnologia, porque isso não dá para acontecer, não se deve. A tecnologia é importante e importantíssima. Ela é um meio que chegou, principalmente nas escolas, chegou para ficar. Não se é correto negar a importância das tecnologias, mas deve-se buscar o equilíbrio, né, para que ela possa ser o menos prejudicial. Ela deve ser usada de uma forma equilibrada. Por isso são importantes discussões, por isso são importantes trabalhos que falem como o trabalho da psicóloga Diane, no livro Eigen. Então, é um assunto que, embora não seja o assunto principal do livro do Michael Serres, é um assunto